bitcoinheiros e bitcoinheiras. Nesse episódio eu conversei com o Narcélio. O Narcélio é uma referência aí da comunidade técnica do Bitcoin brasileira. Ele está sempre aí envolvido com a turma de programadores e cientistas da computação, discutindo as partes complexas e intrincadas aí desse sistema que a gente é tão apaixonado. A conversa foi muito legal. Ele me contou também bastante coisa da história dele, do fato dele ter testemunhado a ascensão de algumas revoluções tecnológicas, como computador pessoal, internet, software livre. Enfim, o Narcélio, acho que a maioria de vocês devem conhecer, é uma figura muito interessante, então vocês devem imaginar que o papo foi muito bom. Bom, de resto, peço para vocês aí seguirem o canal no YouTube, se inscreverem. Tô tentando chegar aí em mil inscritos lá no canal. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, divulgarem para os 500 amigos mais próximos, seria ótimo. Para quem assiste no YouTube, no link da descrição do vídeo aí, vou deixar os links para o canal de corte e para minha newsletter. E quem não ouvir no YouTube, ouvir alguma plataforma de podcast, é só entrar no meu Twitter, @JoãoGriloBTC, que tem um Linktree lá, tem um link para todas essas coisas que eu faço. E especialmente a newsletter, quem puder dar uma olhada. Estou gostando bastante de escrever esses textos curtinhos aí, semanais, para entreter os bitcoinheiros que me acompanham. Então, quem puder ir lá se inscrever na newsletter, cadastrar o e-mail e quem não estiver recebendo os e-mails, chequem a caixa de spam ou aba promoções no Gmail. Muitas vezes acaba caindo nesses lugares e precisa ir lá resgatar e marcar que não é spam, marcar que não é promoção. E é isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Curtam o episódio e uhul! Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Bem-vindo ao 21 milhões, Narcélio. Feliz que você tá aqui, Pô, João, cara. obrigado pelo convite. Que honra, grande honra estar aqui. Pô, Meu, você tava, a meu gente antes de podcast preferido começar, sobre Bitcoin. que bom, antes de começar você tava comentando que você ouve vários episódios aí, eu fiquei bem feliz. Obrigado, cara. Cara, pois é, eu tinha te falado que eu não tinha o hábito de ouvir podcast, né? Na verdade, eu não tenho o hábito de ouvir podcast fazendo outras coisas, porque eu acho que o seu podcast foi o primeiro que eu comecei a ouvir enquanto eu estava fazendo comida. Porque eu normalmente, sei lá, eu fico ouvindo coisas, vendo vídeos aqui enquanto eu estou trabalhando no escritório. Quando eu saio, eu fico meio offline, assim, né? Mas eu comecei a ouvir podcast sei lá, na cozinha ou em outros lugares. Nunca tinha feito isso, não. Pô, que bom. Ficou lisonjeado aí que mudei seus hábitos. Bom, cara, vamos começar a conversar da sua história aí. Eu acho que você tem um grande respeito aí da comunidade bitcoinheira, e acho que é um pouco por causa da sua história aí, porque você tem bastante experiência com tecnologia, enfim, sabe opinar sobre muita coisa nesse mundo com conhecimento e experiência necessária. Então tô curioso aí da sua história, até história um pouco antes do Bitcoin, se você puder comentar um pouco, acho que eu tenho curiosidade. Então, né, eu sou programador, programo desde criança. Eu Uhum. comecei a programar, acho que com, sei lá, 10, 11 anos de idade. É, quando era criança, eu vi, isso na década de 80, eu vi o surgimento aí dos computadores pessoais, né, começaram a chegar no Brasil. Eu vi aquilo lá, falei, não, isso aqui é isso que eu quero pro resto da vida. Aí Pode comecei a crer. programar, assim, uma das minhas áreas preferidas da computação sempre foi a criptografia, nenhuma delas.
Mas assim, eu descobri a criptografia na década de 90. E eu sempre gostei de codificação, né, esse tipo de coisa. Mas aí, acho que em 2006, 2007, eu li um livro que o Rafael Isidoro recomendou aqui, né, o livro dos códigos, do Simon Singh. Sei. Simon Singh, Aham. ele é um autor, na década de 90 ele tinha feito um best-seller chamado O Último Teorema de Fermat, que ele conta a história da matemática e desse teorema que levou alguns séculos para ser resolvido. Na década de 90 ele foi resolvido por um inglês, aí eu li esse livro, gostei muito do jeito dele, né, do autor, e aí ele tem um livro que chama Big Bang, que conta a história da cosmologia, O livro, e o aí livro tem eu achei aqui, chama The Code Book, Codebook, que é Livro dos Códigos em livro português. dos códigos. Aí, em 2000 acho que foi 2006, eu li esse livro, né? Ele conta a história da criptografia. Muito bom, né? Uhum. Eu sou fã do cara. E aí, né, conta desde os primórdios, assim, a criptografia é uma técnica, né, uma arte que foi usada em várias guerras, desde, sei lá, Império Romano, Grécia, enfim. Sim. E, e aí, no final desse É uma livro, história muito antiga, né? A gente acha que é um negócio, criptografia tem um negócio a ver com computador, mas na isso é, verdade vem da a, antiguidade, né? a humanidade sempre teve essa necessidade de ou se comunicar em sigilo e, mais recentemente, com a era da informação, e de ter as garantias que a criptografia dá para garantir a integridade da informação, além do sigilo, e autenticidade também. Perfeito. Então, assim, nesse livro, lá no final, ele falava mais ou menos do futuro da criptografia, né? O que seria? Fala de computação quântica, criptografia quântica, e ele meio que falou um pouco do dinheiro criptográfico, da criptografia sendo usada para transações financeiras, sei lá. E, e assim, até então eu não tinha, eu não sabia que existia essa ideia de você misturar criptografia e dinheiro. Eu Uhum. fiquei fascinado com aquilo, porque, poxa, que coisa sensacional, né? Faz todo o sentido, porque dinheiro é um negócio que precisa de sigilo. Eu sempre entendi a criptografia mais como garantia de sigilo, também de integridade e autenticidade. E o livro ele é de 99, eu acho. Aí eu terminei de ler e fiquei fascinado. Não, peraí. Alguém já deve ter inventado esse negócio. Deixa eu procurar na internet. Aí eu fiquei. Devo ter ficado, sei lá, o fim de semana todo procurando, lendo sobre as ideias, mas assim, isso foi em Uhum. 2006. Mas isso Né? Se eu era tivesse. uma, essa ideia que você começou a pesquisar já era de um dinheiro digital descentralizado ou era só uma ideia um pouco mais ampla, assim, de dinheiro na Então, internet? eu procurando na internet, eu lembro, eu acho que eu cheguei. Eu não cheguei nos cypherpunks lá no Ralph Finney, nas ideias do Adam Beck, da década de 90, mas eu lembro que eu descobri lá as ideias do David Shaw, dos problemas do dinheiro criptográfico, né? Tinham dois problemas fundamentais que eu vi na época lá, que era o do gasto duplo e Uhum. também do valor. Como é que você coloca uma coisa de valor dentro do mundo digital, dentro do cyberspace, né? Isso é um Entendi, problema que entendi. o povo não conseguia resolver. O David Shaw, eu acho que ele teve até a ideia de não, eu deposito no banco um envelope fechado e lacrado, não sei o quê, aquilo lá vira um item digital, enfim, era um problema, né? Como é que você coloca um valor dentro do mundo digital? Eu lembro que eu descobri algumas ideias, é, essa aí eu descobri também nessa época a criptografia homomórfica, que é uma maneira de você fazer cálculos com valores desconhecidos, né? Você consegue atestar o resultado lá que está certo. Eu acho Hum, que é isso que usa no Zcash e tal, porque eu acho que eu descobri sei. lá em algum texto, algum paper, algum proto-dinheiro digital aí que envolvia esse tipo de coisa, enfim. Mas isso foi em 2006, né? Assim, se eu tivesse lido esse livro 2 anos mais tarde, minha vida seria outra. Mas É, né? aí, mas aí, assim, fiquei empolgado, beleza, mas passou, né? Assim, tá, não existe, então um dia alguém inventa. Passou alguns anos, aí eventualmente aí começou a aparecer na minha timeline, Bitcoin, criptomoeda, currency, né? Uhum. E eu lembro que então, peraí, então inventaram aquele negócio, legal. Mas parece que foi um japonês aqui, tem um paper, deve ser um estudante de mestrado lá no Japão que inventou alguma coisa, então eventualmente alguém algum dia vai implementar isso aqui, porque assim,
Na ciência é assim, né? O sujeito faz o paper, aí depois vem o empreendedor, faz a tecnologia. Então, assim, Sim, depois vai eu olho, sou muito enrolado. construindo, né? Vai, assim, não sabia que tinha alguma urgência para eu ver aquilo, não, eu sou muito enrolado. Mas, assim, eu lembro o seguinte, mais ou menos anos depois, né? Isso aí foi anos depois, um amigo meu que estudou comigo na faculdade, Eduardo Camponês, ele tinha um site chamado tidevo.com, Aham. onde ele lançava lá as dívidas dele ou de pessoas com ele ou pessoas umas para as outras, né? Basicamente, sei lá, um Pix que ele fez da PHP no fim de semana, né? O Banco Central, assim, mais ou menos isso. Assim funciona o dinheiro virtual que a gente chama de real. Mas Aham. enfim, aí ele fez esse site que eu achei, interessante isso aí. Eu lembro que eu lembrei das ideias lá do dinheiro digital, pensei assim, poxa, você podia botar a par de chaves aí, isso aí talvez resolva o problema aí do dinheiro inicial, porque é uma dívida, né, do valor inicial. Mas calma, o É, site era pra, assim, se tem alguém me devendo dinheiro e eu tô devendo dinheiro pra isso. alguém, o site meio que liquidava essa dívida, sei lá. Exatamente, isso aí foi uma coisa que eu falei para ele, ó, se você procurar no grafo aí, dê um ciclo, você liquida as dívidas, olha só, isso aí pode ser uma ideia de dinheiro digital, Sei. porque nessa época também tinha muita gente tentando fazer PayPal e cash, E cash, né? O Digicash do Dave Shulman cash, era um tipo de cash, né? tinha, assim, enfim, era uma coisa assim, o povo estava querendo digitalizar o dinheiro, já era uma ideia antiga. E aí, eventualmente, a gente começou a conversar. Eu lembro que um falou para o outro do Bitcoin, de repente, esse tal de Bitcoin tem alguma ideia que a gente pode usar. E assim, a gente Caraca. começou a meio estudar, tentar entender, acompanhar. Vimos lá que, não, isso aqui é um negócio que valoriza e desvaloriza. Vamos fazer trade, blá, 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 blá. Aí a questão é a seguinte: eventualmente a gente, né, fomos atrás da informação, cada um no seu canto. Ele também ficou fascinado pelo Bitcoin, eventualmente leu o paper. A gente começou a acompanhar as brigas lá do Block Size Wars e tal. A gente E às vezes trocava umas ideias. isso tudo, assim, essas informações que foram aparecendo na sua vida e que você foi acompanhando, era o que? Era Twitter? Era fórum? Como é que Eu chegou acho em que nessa você? época eu acompanhava mais o Reddit e acho que era mais o Reddit, lá o Bitcoin, né? Sei, Tinha mais entendi. coisa lá. Entendi. Aí, eventualmente, o camponês ficou tão empolgado com o negócio que ele fez o primeiro podcast brasileiro de Bitcoin, o Papo Bitcoin. Olha só, foi, acho, Olha no lá, início de 2014. que incrível. Ele gravou uns episódios, mas assim, ele até me chamou, vamos fazer um podcast, mas assim, eu nem, acho que na época eu não tinha nem lido o paper, não sabia nada, eu sou enrolado, né? O pessoal você sabe muito Aham. bem, o pessoal que me chama para fazer os negócios, eu dou um enrolado, dou uma desculpa esfarrapada, demora até aceitar. Aí ele fez uns episódios, assim, ele gravava o podcast, eu ouvia, comentava no blog dele, não tinha muito público na época, e eventualmente ele desistiu e tal, mas a gente Sei, continuou mas ainda acompanhando. existe na internet é isso? Não, ele fez uns episódios, acho que o site nem existe mais não, mas os episódios devem existir no HD dele, sei lá. Eu sou testemunho de que ele fez esse negócio lá em 2000 não sei se foi fim de 2013, início de 2014, mas foi o primeiro, não conheço nenhum mais antigo, não. Sei, sei. Mas assim, isso aí, eu também, eu sou enrolado, eu só... Aí que eu comecei, né, a acompanhar meio de longe, ver as coisas acontecendo, as discussões sem entender direito as implicações, via que estava surgindo aí outras criptomoedas e tal, mas eu só comecei a estudar mesmo, assim, a parte técnica, por exemplo, foi quando eu vi, acho que num sábado eu estava olhando minha timeline e eventualmente passou lá uma imagem e a manchete lá, artista americana coloca 5 bitcoins em um quadro, né? Ela pintou um quadro e colocou 5 bitcoins codificados nesse quadro. Poxa, que Hum, coisa sensacional, que coisa maluca, como assim botou dinheiro aqui no quadro? Aí eu bati o olho no quadro, era um cripto enigma. A ideia é que você tem lá codificado nas imagens. Assim, eu bati o olho no quadro, eu vi assim, ó, aqui no cantinho tem umas chamas, aqui no aí eu vi, tem uma chave aqui, ó, tem umas tiras aqui. Tá muito fácil isso aqui. é. A chave privada deve estar codificada aqui nessas chamas. Aí essa chavezinha aqui você deve usar como chave para decodificar essa informação. Bobear é uma coisa simples, um XOR. Isso aqui tá fácil. Espera aí, vou pegar esse prêmio aqui. Aí eu sentei na frente do Uhum. meu computador, tá fácil.
fiquei o fim de semana todo, varei a madrugada e não consegui, né? Mas pelo menos assim, eu comecei a ir a estudar, entender o funcionamento do negócio, entender o que que era uma chave privada, como é que era a assinatura, enfim, Entendi. eu Então você comecei a começou a viajar estudar por causa desse enigma aí, na desse verdade. enigma, graças a Porque Marguerite você de queria Courcelles. ganhar 5 bitcoins. Aham. E Qual assim, que era o pelo nome da desafio. Então, artista? Marguerite de Courcelles. Hoje em dia, ela no Twitter é a coin_artist. Ela Ah, hoje em dia legal. está mais chitcoinheira. Ela fez uma empresa chamada Blocked Games. Aí ela mexe com NFT de jogo e tal. Eu acho que ela fez um jogo, enfim, de blockchain, sei lá. Mas ela ficou conhecida por fazer esses criptoenigmas, né? Porque eu acho que ela fez até. O primeiro delas foi encomendado pelo pessoal da Dark Wallet. Eu acho que um deles era aquele cara que imprimia arma, Code Wilson, né? Sei lá, enfim. Aí, mas assim, ela fazia muitos enigmas. Esse eu não consegui resolver, mas Uhum. assim, aprendi muito. No fim das contas, eu acho que ele só foi resolvido. Isso aí foi em 2000. Acho que o enigma é de 2015, eu vi em 2016. Ele foi resolvido em 2018. Caraca. E a resolução era exatamente aquilo lá que eu vi, bati o olho, era só fazer aquilo, só que eu fiz errado e aí eu desviei do caminho. Aí eu, nossa, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso? Estava tão fácil. Mas assim, eu consegui resolver outros enigmas dela. Ela até me citou lá no Bitcoin Talk. Esse cara aqui, porque o povo às vezes não sabe perder, né? Alguém resolve assim, o povo, mas estava difícil, que não sei o quê. Vocês estão reclamando, esse cara aqui já resolveu 3 enigmas meus. Aí me citou lá. Ela tem até uma Caramba, que apresentação que incrível. ela conta a vida dela, tem uma foto minha lá. Mas enfim. Incrível. Aí assim, eu comecei a aprender da parte técnica nesse enigma e vi assim que genialidade que foi colocada nesse negócio aqui, né? Que sistema genial. Aí que começou meu fascínio pela parte técnica. Mas assim, eu como programador nunca entendi de economia, de o que é o dinheiro, e também isso aí só fui entender, sei lá, lendo o padrão Bitcoin, né? As pecinhas vão se juntando à medida que a gente vai aprendendo, assim. Claro, claro. Mas aí O, você o já padrão começou a ficar fascinado com o sistema em si. consiste, poxa, mas assim, qualquer pessoa, qualquer programador, qualquer pessoa de computação que olha o negócio, você percebe que é uma revolução. Poxa, Sim. eu vi os computadores pessoais surgir. Tive o privilégio de testemunhar várias revoluções acontecendo, revoluções tecnológicas acontecendo, né? Computadores pessoais na década de 80. Eu lembro que na década de 80 ninguém tinha computador em casa. Como é que você pede para os pais assim, poxa, eu quero de aniversário, eu quero um computador. Meu pai, eu lembro, falou, mas você quer para quê? Quem é que tem um computador em casa? Isso não faz sentido. Mas assim, Uhum. para mim fazia todo sentido. Na década de 90 teve a internet. Eu lembro que eu tinha que explicar para as pessoas o que era essa tal de internet. Como é E que você como que explica era? para. Como é que era essa questão? Me explica um pouco. Então, aí o ser da década de 90 me pergunta por que essa tal de internet, por que você gosta tanto disso? E era assim, uma internet que não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nem Claro, Google, né? Não tinha nem, Google, não tinha nem Google. Eu portal de lembro que notícias, nada, né? não tinha Tinha portal notícia nenhum, também? Nenhum. não tinha, não tinha nada. Eu lembro, nessa época, eu lembro que eu tinha que ir na banca comprar uma revista que tinha os endereços onde eu ia digitar, ia entrar na página, ia ver a página. Se a página era legal, eu guardava no meu bookmark. E aí eu compartilhava o bookmark com meus amigos, né? Mandava para eles, olha só o meu bookmark, aí ele mandava o bookmark para a gente descobrir as coisas na internet assim, não tinha Google. Então assim, a pessoa perguntava o que tem de bom na internet. Poxa, como é que você explica, né? Assim, eu falava, eu acesso aqui um FTP na Europa, baixo o código-fonte de umas demos em Assembly, eu acho muito legal. Mas o que é isso? O que você está falando? Pois é, não sei. Não sei te explicar, mas eu sei que isso aqui é o futuro, isso aqui é uma revolução, isso aqui é maravilhoso, eu vou usar pro resto da vida. Eu vi o Incrível. software livre, depois disso, lá no começo da década de 2000, também, poxa, a minha vida toda eu usei shareware, coisa proprietária, e para mim fez todo sentido o software livre, você aplicar liberdade em software, né? Você ter a galera cooperando, se ajudando, querendo fazer coisas cada vez melhores, faz todo sentido se aplicar liberdade
no Entendi. software. Então, assim, Então você já eu tinha falei, essa intuição aí, né? Porque você acabou vendo é, várias revoluções antes do Bitcoin. Então quando o Bitcoin chegou, você já tinha uma intuição afiada, assim. mas assim, é que nem um software livre também. Eu lembro que quando eu conheci o Linux, eu falei, nossa, mas isso aqui é muito melhor que esse Windows, pelo amor de Deus. Sim. Aí, assim, a galera do software livre naquela época também achava o seguinte: o futuro todo mundo vai usar Linux. O ano de 2001 vai ser o ano do Linux. O ano de 2002 vai ser o ano do Linux no desktop. De 2003. Virou piada isso, porque todo ano ia ser o ano do Linux e ele nunca aconteceu. O Windows continua Uhum. existindo, as pessoas Sim. não mudaram. Nós, técnicos, a gente sabe das vantagens, do que é bom, mas não é assim. Não é assim que a sociedade funciona, né? Então, assim, hoje em dia, o software livre ele é usado, ele é ubico, existe no mundo inteiro, todo mundo usa sem nem saber que está usando, por conta dessas vantagens todas que qualquer um enxergava lá atrás. Mas a coisa não rolou do jeitinho que a gente imaginava, né? Eu Sim, não sei sim. se vai ser com o Bitcoin assim também, porque também o Bitcoin, se você entendeu lá o Bitcoin Standard, se entendeu que o Bitcoin é imparável, você conclui tudo isso. Mas será que vai. Porque, assim, tecnologias elas surgem, elas não matam as tecnologias anteriores, né? Elas meio que É, modificam. sim, De sim. certa forma, o Bitcoin já está modificando muita coisa. O próprio cara lá do Banco Central falou: não, o Pix é uma resposta ao Bitcoin. Então, assim, Uhum. já deu uma certa modificada. Sim, sim. E É, mas o o, rádio tá aí ainda até hoje, né? a Querendo ou televisão não não, matou o televisão rádio, também, é. A a internet não internet não matou a matou. televisão. Vai perdendo Uhum. importância, eu acho, né? Vai perdendo protagonismo, mas morrer muitas vezes demora muito mais do que a gente imagina. Vai modificando, porque televisão eu assisto hoje, mas é na internet. Eu assisto Ancapso, sei lá. Essa é a minha televisão, Sim, minha notícia. Eu é. sempre vi notícia, eu vejo, continuo vendo notícia, mas mudou. Uhum, é. Sim, é, não, é uma boa pergunta mesmo, né? Acho que existem até bitcoinheiros, assim, dos mais fanáticos que dizem e defendem a ideia que o dólar não vai morrer, desaparecer tão cedo, né? Que é capaz que a gente não veja isso É, acontecer essa geração. mas assim, dinheiro, pelo que eu ouvi falar, geralmente desaparece, né? O Bolívar já não é dinheiro mais. Sim, Talvez o real desapareça, o dinheiro ruim desapareça do mundo, mas continue existindo dólar, euro, alguma coisa melhor, mas que não seja exatamente dólar, ou seja, enfim, eu não sei, porque assim, às vezes eu converso aí com o afegão médio, né? Eu pergunto aí para o afegão médio, você já ouviu falar do Bitcoin? Não, claro, o afegão médio já ouviu falar de Bitcoin, né? Ele sabe o que é é, Bitcoin, ele sabe que é sim. uma pirâmide da bolha das tulipas sem lastro que polui a camada de ozônio, o aquecimento global, blá, 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 e que não pode usar, que o vizinho postou e perdeu dinheiro. Então, assim, o Sim, afegão médio ele já foi exposto a interpretação da mídia do que é o Bitcoin, né? O Samidana falou, assim, sim. categoricamente lá em 2015, quando o negócio estava valendo, sei lá, R$ 1.000, falou, não, fique longe, né? Evite a todo custo, não vale a pena. E Aham. o afegão médio guardou isso aí, escreveu lá na memória dele lá de 10 kbytes que é isso aí e acabou. Então, Sim, sim. assim, às vezes eu vejo o povo meio que se esforçando para fazer sei lá, um comerciante da esquina aceitar Bitcoin. Não, você tem que aceitar. Cara, para o comerciante entender essa complexidade toda, né? Sei É. lá se de repente pode pegar pela ganância. Se falar É, lá, mas daí ó, o dinheiro do é o prato papel cheio pro desvaloriza, golpista, né? Muitas vezes aí, acontece aí, isso, né? aí o cara não vou ficar na pirâmide aqui que ganha mais. É complicado, não sei. Enfim. Mas bom, você viu isso acontecer com o computador pessoal e com a internet, né? A questão é que eu acho que realmente demora tempo, né? Demora tempo. Quando você resolveu ter um computador pessoal, até todo mundo ter o próprio computador, não um computador em casa que fica num cômodo específico e tal. Cada um tem o próprio computador. Não, mas Demorou quanto aí que tempo? tá. Demorou bastante, né? Mas aí que tá. Esse computador pessoal lá lá no fim da década de 70. A Apple foi fundada em 77, eu acho.
Na década de 70 já tinha uma galera que já sabia que a próxima onda seria o computador pessoal. Eram pessoas que queriam levar a computação para todo mundo, porque elas sabiam, enxergavam valor nisso, né? Não, as pessoas têm que usar Uhum. computador, vai ser o futuro. Aham. E, e assim, tinha na época a IBM dominava o mercado de computadores, que eram computadores grandes, mainframes e tal, e enquanto outras empresas menores, Apple e Microsoft, empresinhas de nada e tal, e várias outras estavam tentando explorar esse novo mundo que estava surgindo. O Sim. mundo corporativo aí de mainframes e servidores, ele continua existindo, IBM continua existindo, inclusive o computador pessoal, no fim das contas, né, o PC, ele foi inventado basicamente pela IBM mesmo sem ela querer, porque um cara lá sei lá, um diretor de tecnologia falou, não, porque é, é o futuro, o computador pessoal, o IBM, não, aqui não é de jeito nenhum, não, mas me dá um orçamento aqui para a gente fazer alguma coisa. Aí deram um troco para ele lá, ele fez o tal do IBM PC que acabou vingando. Aham. Loucuras aí desse mundo, né? Não, total. Mas assim, o mainframe continua existindo, a IBM continua existindo, computação corporativa, a internet surgiu, tudo que existia continua existindo, mas assim, são revoluções que vão surgindo e realmente não morrem, né? Mas você acha que tem alguma diferença pro que. Porque você falou, você acabou de falar que na época que começou a surgir o computador pessoal, você já via muita gente percebendo que isso era a próxima onda. Mas você acha que o Sim. Bitcoin é um pouco diferente, talvez pelos conflitos de interesse que existem com o Banco Central, o governo, esse tipo de coisa? Porque tem muita desinformação no mundo do Bitcoin, como a gente sabe bem. E Aham. pelo que você falou, no mundo de computação pessoal, não era. Não estavam tão desinformados assim o público. Ninguém ligou muito para os computadores pessoais, né? Porque o, ninguém ia perder nada com o computador pessoal existindo. Mas com Bitcoin tem pessoas, né, entidades poderosas que talvez percam alguma coisa. Então, será que a história vai ser Entendi, outra? Não sei. entendi. Mas você acha que rola uma guerra de informação aí que com o computador pessoal, por exemplo, não existia? Você não viu, você não lembra, pelo menos. Não lembro, né? Internet. Software livre teve muito food. Hum, Microsoft vive fazendo food, falando, não, isso aí não é bom e tal. Hoje eles já têm Linux no Windows, né? Então, assim, entendi. tiveram que aceitar. Eu uso software livre também. Eu lembro que, poxa, para mim era óbvio que das vantagens. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que gastava uma fortuna com um sistema operacional lá específico. E eu falava, poxa, Linux é de graça. Aí o povo ria da minha cara. Isso há 20 anos, né? Pô, isso É, aí não é sério, não. Isso é absurdo. Não, aqui a gente tem suporte internacional, blá, 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 blá. Blá. sim, sim. Aí eu lembro que eu acabei saindo da empresa um tempo depois, voltei alguns anos depois e o pessoal estava usando Linux. Eu falei, pois é, eu falei isso há muito tempo. Enfim, mas assim, com software livre tinha alguma guerrinha, mas o melhor venceu, não teve o que falar. Agora, com relação Sim. ao dinheiro, eu acho que, sei lá, economista deve entender disso melhor, porque dinheiro, se o dinheiro não vale nada, né? Se eventualmente as pessoas perceberem que o dinheiro é só papel colorido, lastreado na honestidade de político, não vale nada, elas entenderem que o Bitcoin é um dinheiro seguro, de repente elas têm que pular, têm que abandonar, né? Você tem que trocar o dinheiro ruim no dinheiro É. bom. E à E medida que você vai dinheiro trocando, também. Dinheiro também é muito próximo da vida de todo mundo, né? Tipo, software livre não afeta o cara que. Sei lá, o afegão médio muitas vezes, né? O dinheiro sim, né? Dinheiro é suor da testa dele ali que ele tem que colocar é. no meio mais honesto, né? Mas assim, eu lembro que às vezes quando eu era consultor, eu via meus concorrentes desdenhando de software livre, eu achava bom, porque assim, o concorrente mandava um orçamento lá para o cliente, eu sabia que eu ia conseguir fazer um negócio na metade do tempo, eu ganhava. Então, assim, isso, continua aí gastando dinheiro nesse lixo aí, eu produzo mais rápido e ganho o contrato aqui. No caso Perfeito. do, no caso do Bitcoin, eu fico muito feliz quando eu vejo
gente idiota falando que é pirâmide, que não, fiquem longe disso, que blá, blá, blá. Oh, que coisa boa, fica mesmo, não É, olha isso é. não, deixa para lá, deixa para lá. Inclusive, é muito comum você ver os influenciadores falando mal, tipo o Samidana aqui no passado, falando, não, fiquem longe disso, porque ele, de repente ele estava querendo comprar, né? Porque hoje em dia ele dá aula de blockchain. E É, sim. Mas ontem, sei lá, você acha que ele deu um golpe, assim, nesse sentido de falar não pra todo mundo sei, não ficar sei. longe enquanto ele acumulava? Você acha que ele... É, não sei também. Eu acho que eu Se apostaria você mais na está dizendo, ignorância, assim. Não no, é, no é, cinismo. é. Cara, eu outro dia mesmo eu vi um outro influencer aí falando que Bitcoin é pirâmide porque Satoshi Nakamoto é o Putin, enfim. Ah, é. Aí Foda. o cara tem 500 mil de seguidores de otários que pagam o curso dele de sei lá o quê. Às Eu vezes vi eu fico também. pensando, será que esse povo não está. Uma coisa que eu vi nos anos passados é o seguinte: cara, isso eu tirava print porque eu falava, nossa, que esse aqui vai se arrepender. Um dos prints até saiu lá no Bitcoin Red Pill. Uhum. O cara falando assim, não, Bitcoin, enfim, Bitcoin é pirâmide, ignore. Dica para os meus seguidores, né? Eu pesquisei, Sim, ignorem sim. isso aqui, porque, enfim. Aí passa os anos, de repente você vê o cara comentando com outro. Ah, porque que meus bitcoins estão valorizando muito. Ou seja, esses influenciados, não foi só um, não, foi muitos. O cara, ele Uhum. dá a dica para os otários que seguem ele de não comprar, mas aí eventualmente ele entende, ele compra, mas não avisa os seguidores. Ele compra, fica feliz e não avisa ele em público e fala: não, não compra não. Então, assim, Sim. a pessoa que segue esse tipo de lixo humano aí merece tomar esse ferro mesmo, né? Fazer o quê? É. É diferente, O por cara não exemplo, se retrata, né? O cara só. não se retrata ou se retrata de um jeito meio estranho, não aceita. Por exemplo, recentemente eu vi lá a entrevista do Seiichi Arata nos Bitcoinheiros, ele falou o seguinte: ele, como todo mundo desdenhou no começo, é normal, Uhum. mas ele não falou nada, ele em momento algum chegou para os seguidores, né? Não, eu sei o que é isso é ruim, fiquem longe. Não, ele primeiro se informou para depois falar, deu uma opinião embasada, né? Foi Sim, pelo menos sim. honesto, enfim. Os influenciadores que eu vejo por aí, não, eles dão conselhos péssimos para os seguidores, depois que descobrem, poxa, eu estava errado, deixa eu correr atrás do prejuízo aqui, mas não fala para ninguém também, É, povo o cara trouxa. compra, fica quietinho, aí a hora que dá lucro, ele fala, opa, eu tenho Bitcoin, né? Ah, Outra não, e vantagem. tem uns que ainda falam, não, mas eu falava mal, mas eu tinha. Aham, tá. Tem uns que falam, não, mas eu falava mal, mas eu comprava. Eu É, tenho desde 2007. Ah, tá. é, já Não ouvi foi o alguns Ricardo desses. Amorim, acho que falou. O Ricardo Amorim falou que tinha comprado em 2009. Ninguém estava vendendo nessa época, mas o cara já tinha comprado. É, tem um desses, é que eu não lembro o nome do cara, mas tem um desses aí, influenciadores hoje do FinTwitch, né, que vendem relatório de research, que ele deu uma dessas também, era um dos grandes críticos aí do Bitcoin no Twitter, e aí outro dia ele falou, não, eu critico, mas eu tenho 1% em cripto, sabe? É que eu não Aí lembro o esse nome um dele um por aqui, mas cento são vários, são vários. Aí são esse um por vários, né? cento na verdade, são 10 que É, exato, eventualmente valorizam e viram 100%. Aí o cara não fala é, nada. exato. Aí ele E começa a vender curso de blockchain. aí, não é foda, enfim. Mas como que é isso na sua vida, assim? Você tem uma energia aí pra evangelizar a galera? Seu Ah, círculo cara, social, assim? não, eu sou péssimo, eu não consegui converter ninguém, eu tentava. Acho que ontem eu vi o Jameson Lopp falando assim que chegou à mesma conclusão que eu, que todos os satoshis que ele deu para os outros, né, para os amigos, tentando evangelizar, ele percebeu que ele fez um trabalho, ele fez o contrário, né? Porque se você oferece algo para alguém, você está passando a mensagem que lá não vale nada, né? Você está dando uma camisa É, de campanha de político para a pessoa, usar de pano de chão, sabe? sim. E assim, no passado eu tentei de tudo. Poxa, eu fiz várias palestras e assim,
vi vários bocejos e, no máximo, assim, tem 100 pessoas vendo a palestra, no máximo um vem falar comigo depois e perguntar alguma coisa, não sei. Se eu Sei. conseguir converter pelo menos uma pessoa, já tá bom, já fiz minha parte. Mas, assim, eu com meus amigos, eu também tentava, né? Tentava explicar, oferecia, não, eu te dou uns satoshis aqui, ó, se você instalar a carteira. Teve um caso, eu estava com dois amigos, aí surgiu o assunto, eu também fico, apesar de eu ser proselitista e adorar o tema, eu não fico inserindo o tema, não, né? Mas assim, Uhum, eu uhum. lembro uma vez, eu estava com dois amigos, aí eu vou chamar um de sortudo e o outro de azarado. Tá. Surgiu o assunto, eu falei para os dois, ó, se vocês instalarem aí isso numa época que eu também não tinha entendido direito o Bitcoin, eu tinha entendido a tecnologia, né, numa época que não existia Pix, para mim fazia todo sentido você ter um Só dinheiro que que sei, você sei. podia transferir fácil na internet, assim, porque sempre foi uma demanda interessante. Assim, eu lembro que eu fazia festa com meus amigos, a gente tinha que mandar dinheiro para alguém comprar coisa ou sei lá o quê. Era uma complicação, porque na época você tinha TED, aí tinha, não, transferências só se for no banco tal, papapá. Uhum. Então eu lembro que eu Você falava, via o não, se todo Bitcoin mundo. como um meio de transferência digital e não como É, um ativo super valioso que ia valorizar um isso, monte. porque, poxa, eu sabia que era seguro, que era fácil. Uma Uhum. das primeiras coisas que me encantou foi, sei lá, quando eu comprei um punhadinho de Satoshi na corretora, aí eu saquei e imediatamente na Electron fez plim. Eu falei, olha, poxa, na época eu estava acostumado com o TED, que levava um certo tempo, o DOC levava de um dia para o outro, com ações. Ações você compra, aí tem o D mais 3 para liquidação, e, Sim, é. enfim eu não estava acostumado com aquilo. Quando eu cliquei no saque lá e fez plim na Electron, meu Deus, que negócio instantâneo. Mas Uhum. enfim, aí voltando os dois amigos aí, eu falei para eles, não, instala a carteira aí, vou mandar aí uns 20, 30 reais. Não sei se eu estava num dia mais alegre, passei 50, sei lá, o equivalente a 50 reais, que na época devia valer muito satoshis, enfim. Uhum. Aí eu falei para os dois, um deles, né, o sortudo, falou assim: ah, não quero isso não. Foi embora. Esse é o sortudo. O azarado, ele falou: tá, Narcélio, eu vou instalar a carteira aqui. Qual que é? Ah, tenta essa aqui. Ah, não deu. Não, então essa outra. Ah, tá, vou te passar. Ah, esse aqui é o endereço. Aí você faz. Essas palavras você tem que anotar, papapá. Aquela complexidade, aquela dificuldade, o cara já olhando assim, nossa, Uhum. que coisa chata. Aí, enfim, mandei para ele lá muitos satoshis, né? Porque na época, enfim, mandei os satoshis pro cara, pro azarado. Aí ele, tá, legal, muito interessante. Só que esse aí eu acho que deve ter perdido. Nunca mais quis ouvir falar de Bitcoin. Teve uma péssima impressão. O Uhum. outro sortudo que foi embora, ele me procurou numa dessas últimas subidas aí. Ô, Marcelo, quer mandar agora? Eu falei, não, agora eu não mando não, seu trouxa. Esse hoje em dia faz DCA. Hoje ele tem aquela dor, aquela mágoa que muito bitcoinheiro tem de puta, Sim. por que eu não comprei antes? Por que nossa, Uhum. que oportunidade que eu pedi. Essa dor é importante, né? Essa dor de você valorizar um negócio, ela é importantíssima. Esse Total. sortudo tem essa dor. Ele fica arrependido. Poxa, eu podia ter recebido o Satoshi daquele trouxa lá, não recebi. Pô, mas é legal Enfim, você falar hoje em dia isso, ele faz DCA. que essa dor é importante, Importante. né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, assim. Todo mundo tem esse arrependimento. Porque assim, é um assunto que ele pingou na nossa vida algumas vezes. Você vê o nome uma vez assim, né, passando a manchete, Bitcoin, papapá. Ah, não quero saber o que é isso, não. Um ano Né? depois vem de novo. Bitcoin, não sei o quê. Ah, tá, depois eu vejo. Passa um tempo, Bitcoin, tá, agora eu vou ver. Aí você vê, nossa, por que eu não olhei daquela primeira vez? Meu Deus. É. E eu acho que isso é um sentimento que acaba, como você falou, né? Te movendo pra acumular e ter certeza que você não vai ter esse sentimento de novo no futuro, né? Porque esse sentimento é muito, muito, muito ruim, né? Ah, mas é um sentimento humano, porque eu lembro quando eu era estagiário e ficava brincando no Cassinão Bovespa, eu também tinha esse sentimento aí com algumas ações, fazendo Entendi. trade lá. Então, assim, é meio humano, porque também eu acho que o sentimento inverso é comum também, principalmente para o povo que ainda não entendeu que Bitcoin é o dia do futuro, né? Que está vendo só como trade, aí o cara compra e aí cai, poxa, eu devia ter vendido no lucro, enfim.
É um sentimento humano, não sei. Enfim. Sei. É que você falou isso como algo importante na jornada do Bitcoinheiro, então eu pensei que realmente esse sentimento, apesar de desconfortável pra mim, foi muito importante pra mim, porque eu falei, cara, agora é a hora, não adianta mais esperar, não adianta querer mais fazer trade. Eu já perdi todos esses anos desde a primeira vez que me falaram de Bitcoin, agora chega, vou abrir um livro aqui, vou sentar a bunda, É, estudar e acumular o máximo possível, sabe? é exatamente assim. Não sei se é importante, mas é recorrente. Todo mundo tem esse sentimento. O povo que seguiu o Fraga, todo mundo fala: por que eu não ouvi o Daniel Fraga? Meu Deus, por que eu fui ouvir esse É, outro idiota que falou que era pirâmide, sei lá. sim. Bom, mas De acho que. repente, de repente, esse sentimento aí seja o que vai mover os normes. Se de repente o Bitcoin der mais uma valorizada, provavelmente vai. De repente, mais arrependidos queiram entender, né, essa complexidade. Sim, acho que é até uma das teses aí do que chamam, dizem que os picos de especulação e de crescimento de preço uma campanha de Uhum. marketing aí que acaba atraindo esses arrependidos e que viram hodlers de última instância, né? A maioria das pessoas que eu conheço ouviu falar de Bitcoin essas altas estratosféricas aí que tiveram no passado, né? A maioria das pessoas entra no topo. Exato. Com o sentimento do FOMO lá. Nossa, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí toma o ferro. A jornada comum de É, todo mundo. exato. Acho que. Mas enfim, vou cuidar com mais carinho agora desse sentimento de arrependimento que eu tenho dentro de mim. Porque, enfim, como você falou bem, acho que é importante. Acho que Ué. ele não é algo pra te torturar, ele é algo pra você entender que ele é valioso, né? Quem não tem Bitcoin, sei lá. Exato, exato. Bom, mas voltando um pouco pra sua história, você falou que, enfim, você começou a estudar a parte técnica do Bitcoin e ficou super curioso com tudo isso, mas você já mencionou até algumas vezes que não foi exatamente nesse momento que você entendeu toda a outra parte do Bitcoin, que é a revolução monetária que ele realmente é e o potencial que ele tem de influenciar o futuro das organizações humanas, esse outro lado do Bitcoin, né? Você lembra mais ou menos quando foi o momento que você percebeu isso? Isso aí eu vou aprendendo com o tempo, né? Porque eu nunca entendi muito de economia. E aí, sei lá, a cada dia com os bitcoinheiros aí, com essa seita, eu vou entendendo mais, um pouquinho mais a cada dia. Aham. Sei lá, essa parte muito filosófica, sei lá, não manjo muito, né? Nem Saquei, imagino como saquei. é que vai ser o futuro. Só estou esperando, vamos ver. Mas você deve ter lido, sei lá, o padrão Bitcoin e abriu seus É. olhos de alguma maneira. Sim, sim. Comecei a entender o negócio como um ativo escasso, entendi o que era o dinheiro, que é uma grande mentira esse dinheiro de papel, esse dinheiro virtual aí, que é basicamente um golpe, né? É. Acho que só com o padrão Bitcoin que eu fui. Aliás, eu acho que eu devo ter lido o Shelling Out, né? Do Sei, do Sabo. Nick Szabo. Não, eu devo ter lido antes. Foi mais ou menos com isso, enfim, esse tipo de texto aí que eu fui entendendo aos poucos. Eu sou muito enrolado também para ler esses textos. Entendi. Ah, Você acabou aquele. sempre se aprofundando mais na parte técnica mesmo, então. Porque eu sou programador, o que eu acho legal é a parte Sim, técnica. Isso sim, que sim. sempre me fascina. Eu gosto de programas, eu acho isso muito legal. Assim, eu sou muito, sei lá, lógico. Como é que vocês humanos funcionam, eu não sei. Também não estou muito Uhum, uhum. interessado. Saquei. E o que você tem visto aí de excitante aí, que tem te deixado animado em relação ao Bitcoin e tecnologia? Pois é, pior que o Bitcoin, o mais animado do Bitcoin é você entender cada pedacinho, que é um negócio muito, muito, muito complexo. Cada dia eu aprendo algo novo e vejo o pessoal aprendendo junto aqui.
Cada dia também a gente descobre uma coisa no core. Olha só, isso aqui é assim, assado. Não, não sabia. Cada dia é uma novidade, né? E assim, não é um sistema que muda muito, nem pode, né? Não é Sim, exatamente sim. interessante que ele fique mudando. É importante, o Satoshi falou, não, eu sabia quando eu disponibilizasse o sistema, as regras estariam escritas em pedra, não, seria muito difícil mudar. Perfeito. Então, assim, ele mesmo tomou esse cuidado, até porque até o lançamento do Bitcoin não existia nenhum sistema descentralizado, distribuído descentralizado. Eu, na faculdade, eu estudei sistemas distribuídos, cheguei a trabalhar com sistemas distribuídos, mas todos esses sistemas distribuídos, eles pertenciam a alguém, assim, não existia Uhum, algo uhum. algo que simplesmente existia na internet, né? Assim, é isso. O Bitcoin é um sistema, existe na internet, ninguém controla, ninguém manda nele, tá aí. As regras estão aí, se você é voluntário, você segue se você quiser, não tem como mudar. Mas de vez em quando alguém consegue colocar, fazer um puxadinho, colocar regras adicionais, funcionalidades adicionais, e que são interessantes, né? E você. Mas assim, Se eu pedir para que você comparar com o Bitcoin com, por exemplo, uma rede Tor. Você acha que uma rede Tor também não é um sistema descentralizado e distribuído? Qual que é a Não, diferença que você vê? o Tor é um protocolo. Uhum. É um protocolo que fica acima, protocolo da internet. Uma coisa distribuída que tinha antes do Bitcoin era o torrent, que é um arquivo distribuído. O torrent também ele foi muito resiliente porque o pessoal compartilhava música, filme, e aí vinha lá a indústria do entretenimento americano tentando processar a galera, e era uma dificuldade, né? É. Porque era uma coisa distribuída, um arquivo distribuído, mas ele era estático, não tinha como mudar, não tem como mudar um torrent, você só faz o Sim, arquivo, publica, verdade. É. está lá distribuído. O Bitcoin é um sistema, ele tem um banco de dados público, primeiro banco de dados público, que muda, né? Ele é público, qualquer pessoa que consiga produzir um bloco consegue escrever nesse, ou pagar uma taxa, Entendi. É, nesse consegue escrever sentido, nesse sistema. realmente. Nesse sentido você está totalmente correto. Agora eu entendi de onde você tirou a unicidade do Bitcoin em relação a esses outros protocolos e sistemas. E eu lembro que, assim, aquela história da revolução vai ser descentralizada. Hoje em dia já existe também uma certa demanda por rede social descentralizada, por exemplo. Já tem há Uhum. muito tempo, inclusive. Acho que o Jack lá do Twitter estava tentando fazer também, porque a centralização é um problema, né? Esse Sim, sim. planejamento central, sei lá. Isso é um problema. Então, eventualmente vai existir. De repente, o Bitcoin foi um primeiro passo para mostrar, ó, isso é possível, dá para fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que coisas descentralizadas assim, eu acho que tinha Freenet. Freenet é um tipo de um Tor assim também, né? É uma Darknet que Uhum. eu não lembro, eu acho que tinha um fórum descentralizado, alguma coisa assim. Tem o IPFS, que é um sistema de arquivos descentralizado, mas também é mais ou menos estático, né? Mas, enfim, as coisas vão se descentralizando, né? A gente vai identificando os problemas, a gente vê que não, estão censurando, apagando o perfil da galera. Poxa, isso é um problema. Coisas descentralizadas têm certo valor, né? Quando esse tipo de censura aparece. E nesse tema de rede social descentralizada, qual que é a sua opinião técnica em relação a isso? Porque é bem difícil a gente imaginar uma rede social descentralizada. Você teria que pensar que muitos usuários teriam que hostear os seus próprios servidores Aham. e vão ter outros usuários que não vão ter o próprio servidor, mas vão usar os servidores de outra galera. Você acha que isso, não sei, você acha que isso de alguma maneira dá pra funcionar? É complicado, né? O trade-off lá da facilidade É. e do poder. A internet é descentralizada. Eu lembro que quando, no comecinho, lá na década de 90, era normal cada pessoa ter o seu servidor. O Ralph Finney tinha o ralphfinney.org, por exemplo. Era Entendi. comum as pessoas terem o seu servidor, a sua página na internet,
né, o seu e-mail era arroba, sei lá, narcelio.com, alguma coisa assim. Aham. A sua presença na internet era aquela lá, e isso é descentralizado, isso é incensurável. Você tem o seu servidor em algum lugar, aí, sei lá, a máfia estatal lá derruba o servidor, você faz em outro, enfim, Uhum, muda uhum. no máximo o DNS, alguma coisa assim. Mas não é fácil, não é coisa trivial, não. Alguém tem que fazer um negócio mais. Resolver esses problemas aí. Não sei, né? É, Vamos porque ver. o Bitcoin ele consegue fazer isso, mas ele tem um incentivo muito grande que é o incentivo da propriedade privada, entendeu? Então, tipo, você tem um incentivo para rodar seu próprio node e compor essa rede descentralizada, mas é porque você está lidando ali com o seu patrimônio, seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, né? Agora, para uma rede social, eu fico às vezes me pensando qual que vai ser o incentivo realmente de eu rodar meu próprio servidor de uma rede social descentralizada. Só se a De coisa apertar repente, muito no sentido de liberdade de expressão, é, censura, esse tipo de coisa, né? porque no fim das contas as pessoas aceitam a censura assim, porque apagaram seu perfil. Eu faço outro, depois o povo volta. É, é. Tipo o Zero Hedge. Zero Hedge perdeu o perfil dele. Falei, nossa, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu acho que ele fez outro e pronto. E nem reclamou. Não, não, acho que recuperou, recuperou. Demorou meses assim, Recuperou? mas recuperou, é. Mas demorou Mas, meses, ele ficou uns meses fora do ar, fora do Twitter, né? então, mas às vezes eu vejo muito pessoal zoeiro que perde perfil fácil e de repente faz outro, toma denúncia e fala, faço outro, tá de boa. Tem várias Sim, redes sociais. é. Aí você tem várias redes sociais, você linka elas, aí se sumiu, você avisa no outro lugar, depois reaparece aí. Mas assim, de repente uma moeda digital como o Bitcoin, que seja fácil de transacionar aí pela Lightning, ajude nesse tipo de coisa. O like, ele hoje ele tem um valor, né? As pessoas querem likes, porque esse like dá um destaque para o algoritmo, mas de Uhum. repente esse like podia ser um Satoshi, um micro Satoshi, alguma coisa assim, porque assim, a pessoa que está pagando esse Satoshi, ela está meio que falando para o algoritmo, poxa, eu gostei disso, eu quero que você me mostre mais coisas nesse tema aqui. Eu gostei, estou te retribuindo por essa informação que você está me dando. Aí Satoshi já vai para pode ser dividido aí pelo produtor de conteúdo, pela pessoa, empresa que está fornecendo os dados, enfim, poderia o Bitcoin poderia dar uma ajudinha aí nesse problema. Acho que a Lightning é uma das coisas que eu ainda acho que pode surgir muita coisa interessante que a gente não tá Eu, eu, conseguindo eu, prever, né? eu vi uma loucura aí há mais tempo da possibilidade de você fazer computação pagando Satoshi, né? Você manda Satoshis para um serviço, ele entrega um resultado de uma computação. Então, assim, tipo um computador distribuído. Então, assim, o pessoal também tá investindo aí, pensando nisso, né? Interessante, interessante. E você comentou que você ainda estuda o Bitcoin, comentou que às vezes você acha partes do código que fazem alguma coisa que você não sabia que funcionava daquele jeito. Então você estuda principalmente o código-fonte, assim, você abre o código-fonte e tenta estudar partes deles, alguns arquivos, algumas funções. Como é que é isso? De vez em quando surge alguma discussão aí, né? Deixa eu ver no código aqui como é que funciona. Porque o bom do Bitcoin é porque se surge alguma discussão qualquer, mas é assim, assado, peraí, deixa eu ver no código aqui, me fala aí qual Aham, linha que você aham. está falando. Só tem uma resposta, não precisa discutir muito. Nossa, eu lembro de discussões nesse sentido. Aí o cara fala, não, porque a Blockstream mudou não sei o quê. Aí eu, peraí, vamos lá no código. Aqui, ó, o Satoshi, ó. Commit do Satoshi tá aqui, ó, o nome dele. Foi ele que fez isso aqui. Foi em 2010, foi nesse dia aqui. Pronto, acabou, Perfeito. refutou. Mas, poxa, lá no Bitcoin Discord, todo dia tem alguém falando alguma coisa interessante. Todo dia tem alguém aprendendo alguma coisa. Lá com o Lucas Ferreira, ele fez há mais tempo aí um grupo de estudos. Sim. Eu participei, poxa, aprendi demais com a galera também. E ele tinha feito um sobre a Light, né? Morreu? Você estava nele, morreu, não morreu? É, eu Ou acho que não? Vocês morreu, não acho vai? que morreu.
Morreu, Acho que não morreu. rolou, não foi pra frente. Complicado é tempo, viu? Eu só tenho o meu tempo livre para ver sobre isso. É que tá complicado, cada dia sem menos tempo, com menos tempo. Mas assim, é um assunto interessante, né? Tem muita coisa para aprender. Eu, enfim, já dei algumas empreitadas nesse sentido, mas é razoavelmente intimidante, né? O código ali não tem pouca coisa, não tem nenhum material que vai te explicar, pegar na sua mãozinha e te explicar parte por parte, né? Você tem que dar uma explorada, né, no código fonte. Pois é, mas você foi programador, ou é Sim, programador? tem esse conhecimento de programação. Eu, como programador, eu sempre adorei esse tipo de coisa, assim, esse meio que desafio. Tem uma coisa aqui nova que eu tenho que entender. Ó, que ótimo, que divertido. É, Então, assim, todo trabalho que eu vou fazer, deixa eu procurar alguma coisa aqui que eu não conheço, que eu quero aprender uma coisa nova. Então, esse ânimo eu tenho, eu gosto. saquei. Eu gosto, me É divirto. uma charada, né? É um desafio. E assim, para programadora, o normal é isso, né? Você tem coisa para aprender todo dia. Né? Todo dia você tem que aprender alguma coisa nova. E você nunca pensou em tentar contribuir de alguma maneira pro código? Teste, testar PR, sei lá. Mais ou menos, né? Sim, mas bom, falta tempo. Eu acho também para contribuir com o Bitcoin Core, primeiro eu ia ter que estudar, sei lá, um ano, ter que dedicar muito para ter habilidade para fazer isso e também se eu quisesse implementar alguma coisa, não ia ser com o meu nome, não. Vai que dá problema. Alguém vai. Exato. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Já passei por esse tipo de situação na minha vida profissional, não é legal, não. Então, Sim, se um dia eu fizer isso, vai ser, sei lá, como João Grilo. Aí eles vão boa. atrás de você. Mas você acha que tiveram até alguns desenvolvedores aí que começaram a meio que publicamente anunciar que não iam mais trabalhar no Bitcoin? Rolaram algumas Aham. especulações se esse pessoal tava indo agora contribuir só de forma anônima. Você acha que existe essa possibilidade? Você acha que é provável? Sim, né? Eu acho que o pessoal vai fazer mais isso mesmo, né? Mas é complicado, porque você tem que ter uma certa reputação para. Pra te Você vai levarem a fazer um. sério ali um pouco, né? Você vai propor alguma coisa lá. Quem é você? Sei, Quem é sei. você? Killer 666. Quem é você? Então, assim, poxa, o Peter Will, por exemplo, ele é o Peter Will. Então, ele vai virar um John whatever. Complicado. Aí ele teria que avisar para as outras pessoas, mas aí a informação meio que ia vazar. Enfim. Mas o É. interessante, assim, poxa, na internet eu sempre fui também um pseudônimo a vida toda, porque era o normal na década de 90. Aí eu acho que só com as redes sociais que eu resolvi botar minha única foto que eu tenho na vida, que eu botei aí de perfil que uso aí há muitos anos. Saquei. Mas era o normal, na internet é o normal você ser o Killer 666. Mas isso na década de 90, qual que era o racional por trás de só usar um pseudônimo? Era o normal, todo mundo tinha apelido. Entendi. Se você chegar com seu nome, você é um trouxa. Saquei. Todo mundo tinha apelido. Todo mundo tinha apelido. Ninguém chegava lá, João da É uma Silva, ninguém. cultura da internet mesmo, né? É, era uma cultura da internet, era o normal, era isso. Saquei. Incrível. Boa. Então vamos para as perguntas no Twitter. Augusto Simões perguntou. Essa é uma pergunta técnica. Ele falou: se os governos quiserem atacar a internet, ou seja, desligar a internet para aumentar seus poderes autoritários, você acha que isso é possível? Você acha que isso afeta o Bitcoin? Como é que você vê esse Então, ataque à infraestrutura da internet? ele falou desligar entre aspas. Ele sabe que não tem como. Tem muito leigo fala assim: não, mas o governo pode desligar a internet. A internet, ela é uma rede, ela não tem como ser desligada exatamente, assim, teoricamente, né? Mas Porque ela é não dá pro descentralizada. governo, assim, ligar pra Oi, pra Claro e pra TIM e falar: ó, galera, desliga todos os aparelhos da internet, os modems. Teoricamente não daria Aí pra fazer isso? É, o, o-
no Brasil a gente tem esse oligopólio, são poucos pontos de falha, né? Que são poucos pontos de ataque. Aham. Você desligaria a internet no Brasil, mas a internet continuaria funcionando. Sim, sim, O, perfeito. a internet ela foi feita para sobreviver. A internet não, né? A rede inicial que deu de onde a internet surgiu. Ela foi Uhum, feita para suportar ataques atômicos, né? Então, assim, teoricamente, você pode jogar um monte de bomba atômica pelo mundo aí, a internet vai continuar funcionando. perfeito. E então, assim, não é fácil tecnicamente desligar a internet no mundo. Um Sim, país poderia chegar e falar para o oligopólio acabou, desligou. Mas primeiro, assim, você não vai fazer isso no Brasil, né? A população não vai falar, ah, então beleza, então vou voltar a assistir Globo. Ninguém vai aceitar, porque assim, sim, sim, hoje em sim. dia, galera usa a internet para É, trabalhar, é. enfim, virou Não, e pro governo virou fazer isso algo tem que chegar descarado. num estado de autoritarismo e emergência que as pessoas não vão tá bom, então, como você falou, vão assistir Globo, né? As pessoas vão acabar ficando mais putas ainda se isso acontecer enfim. Não vai rolar. É, Não vai rolar. Os caras desligam o WhatsApp. Tem gente que acha zoeira, vai no Telegram dar uma zoada. Tem gente que fica revoltado, porque, poxa, hoje em dia muita gente ganha vida no WhatsApp, né? Vende sim, coisas no WhatsApp, Instagram, Facebook, não são só redes sociais, são um ponto de presença na internet de muita gente. Você não pode desligar, sim, não tem como desligar. Ah, já era. A internet não vai ser desligada, ninguém vai ser desconectado. Aí eles poderiam inventar também de, não, você só vai acessar a internet, mas tem que, sei lá, fazer reconhecimento facial na teletela, enfim, você tem que se identificar. Beleza, vai continuar tendo conexão. Eu posso mandar uma foto para qualquer pessoa, uma foto de um gatinho. Nessa foto de gatinho tem Bitcoin. Ninguém vai saber, como assim? Tem, tá tudo codificado lá, ninguém sabe o que tem lá. Tendo conexão, tem comunicação, não tem problema. Inclusive, na China, que tem o tal do firewall e tal, o pessoal usa VPN, o pessoal usa Twitter. Eu segui uma chinesa que falava todo dia lá no Twitter de boa, enfim, sim. nem lá tem muito o que fazer, né? Não é tão fácil assim você censurar o pessoal. Mas assim, Perfeito. a parte física da internet, né, ela é atacável, sei lá, num governo totalitário, coisa assim, realmente se atacar esses poucos provedores, a parte física ela não está tão descentralizada. Mas assim, você tem hoje em dia outras soluções, tipo rede mesh, você tem internet via satélite. A internet ela É, funciona via cabos, né? Cabos submarinos e tal, mas o Elon Musk está lançando um monte de satélite aí, então você vai continuar tendo internet mesmo se desligar esses cabos aí. Então, assim, é sim. fácil, não é fácil acabar com a internet. Assim. Primeiro, não tem motivo, né? Não tem como, duvido que o governo vai achar um bom motivo. Você pode inventar aí os quatro cavaleiros do Infoapocalipse, né? Sei lá, não lembro quais eram. Terrorismo, criminosos, lavagem de dinheiro, Sim. pedofilia, assim, sem inventa, não tem isso. Eu lembro que na década de 90, a televisão, a mídia ficava falando mal da internet. Não usem a internet. Não, isso aí não é nada, Caraca, é não. mesmo. Ignorem. Isso eu não lembro. Não, Falavam. não tinha memória pra isso. Falavam. Não, a internet, a rede mundial de computadores, eles ficaram anos botando esse aposto aí na internet, explicando Caraca. pro Homer Simpson o que era a internet, a rede mundial de computadores. E falavam, não, porque lá roubam cartão de crédito, o seu computador vai pegar vírus, evitem. Uhum. E aí, então, assim, lembrando lá no começo, você falou, não teve muita resistência. Eu lembro que tinha resistência da mídia, assim. Eu acho que o pessoal se ligou que aquele negócio era mais ou menos perigoso. Mas, enfim, não tem Entendi, como, né? mas isso Já no caso todo da mundo. internet, né? Não no caso do computador pessoal. O PC, E aí eu já era muito novo, eu nem lembro. isso aqui. Mas, Não, assim, mas né, faz. não tem É um como. bom paralelo, né? Porque assim, a internet ameaçava o monopólio dessa galera, né? Das redes de Aham. televisão e tal. E o Bitcoin ameaça um outro monopólio também bem envolvido com a mídia. Então aí faz sentido a gente esperar um pushback aí, né? Um food. Uma propaganda, uma antipropaganda, um É, food. É. isso eu lembro, deve ter no YouTube. Deve ter no YouTube as reportagens antigas. E o pessoal falava muito mal de internet. Era coisa de bandido. Não, que não sei o É, que, não pode usar.
Que é um absurdo. Até o começo dos anos 2000 tinha gente querendo regulamentar a internet. Você só pode acessar via CPF, sei lá, com CPF. Só Tinha que, umas é, histórias dessas aí. esses papos eu tenho até hoje, né? Infelizmente. Mas hoje em dia tem tecnologia demais, assim. A internet é só uma rede, né? Se Sim, você é, desliga os provedores, se você conseguir fazer uma rede com outras pessoas de qualquer maneira, você está na internet. perfeito. Então, desligar a internet não tem jeito, não. Perfeito, perfeito. É, boa. Vamos para essa outra pergunta aqui. E enquanto Diga, tiver diga, diga. internet, tem Bitcoin. Exato, é. Exato. O Bitcoin, na verdade, é. Você consegue fazer uma transação de Bitcoin, como você falou, de qualquer meio, né? Dá até pra você gravar uma chave privada num papel e dar o papel pra alguém. É, é. E aí a pessoa acha um acesso na internet pra fazer o que ela quiser com aquele Bitcoin, né? Aham. Não é prático, mas dá. Exato. Boa. Tem uma outra pergunta aqui, interessante também. Do Renguas. Renguas, sei lá, eu não sei falar o nome da galera. Mas ele pergunta que. A pergunta dele tem a ver com aquela notícia da Intel, que a Intel falou que tá desenvolvendo um processador, né, para minerar Bitcoin. Eu não sei se você tá por dentro dessa notícia. Ele aqui na pergunta ele fala: alguns comentam que fabricantes de desenvolvimento estão desenvolvendo processadores convencionais capazes de minerar Bitcoin. E ele dá a entender que isso seria um processador, né, que a gente teria no nosso computador, assim, convencional, né? Você acha que isso é possível? Não sei, você tá por dentro dessa notícia da Intel? Eu vi só por cima. Eu também vi mais ou menos por cima. Mas parece que a tecnologia da Intel, essa tecnologia da Intel aí, realmente ela consome, é de baixo consumo, né? Não sei se seria para usar em computador pessoal, não. Mas assim, eu, 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 eu lembro que há uns anos, né, teve aquele caso das GPUs sumindo das prateleiras, porque o pessoal Aham. comprar, porque às vezes fica muito vantajoso minerar, às vezes não fica. Aí o pessoal corre e compra as GPUs, os gamers ficam com raiva, aí o preço sobe muito, depois aí os mineradores vendem, o preço cai. E assim, eu sempre fiquei impressionado por que a AMD, Nvidia, por que Intel, ARM, por que essas empresas que fazem placas de vídeo, CPUs, chips, elas nunca investiram em mineração de Bitcoin, que é um negócio que sempre teve muita demanda, pouca oferta, poucas empresas Sim. fabricando mineradores. Eu imagino que os executivos lá, eles entendem o negócio muito mais do que eu. Talvez a volatilidade do preço faça com que o mercado também seja volátil, né? Porque às vezes vale a pena, às vezes não vale. Então, assim, difícil planejar um produto. De repente, acho que a AMD ou a Nvidia, não sei, eles até resolveram, depois de ver as placas sumindo, os gamers reclamando que as placas estavam sumindo, né? Eles resolveram fazer placas apenas para minerar, que não dava para ser usado com placa de vídeo. Para mim pareceu um negócio meio assim, já que vocês querem, então vamos fazer qualquer lixo aqui, toma. Mas vamos ver se agora elas começam a investir nisso, se agora vai fazer sentido ou não. Eu acho assim, minerar em casa, olha, eu compraria um produto, não vale a pena minerar no Brasil, a energia é cara e tal, mas eu compraria um produto, né, uma coisa que fosse tipo uma mesinha que tivesse lá um painel solar que eu deixasse no quintal tomando sol e aquele negócio estivesse minerando lá uns satoshis Aham. de tempos em tempos. Só larguei lá no quintal e vai gerar uns satoshis para mim. E de repente, no inverno, eu posso ligar na tomada e deixar dentro de casa para servir de aquecedor. Ou se eu precisar, sei lá, secar uma roupa, eu uso como secador de roupa, sei lá, enfim, uma coisa nesse sentido. Eu compraria um negócio desse para ter em casa. Agora, Sei. para ter minerar em casa, tirando isso, né, não vejo muito sentido. Saquei. Eu tô até abrindo aqui a notícia sobre essa questão da Intel aí. É,
Mas assim, Parece a que propaganda é que eles consomem menos energia, né? Mas assim, não faz sentido. Não faz muito sentido isso, né? Porque se você eu, reduz o eu, eu- custo, o pessoal só vai aumentar o hash rate até o custo voltar a ser próximo do preço da recompensa da é, mineração, né? mas eles estão interessados em vender o produto deles. Esse produto deles, o paper é antigo. O Hum, paper já tem uns anos, alguns anos. Então, assim, não inventaram isso agora, não. Eles estão querendo fazer agora, não sei exatamente por qual motivo. Empresa muito é. grande assim também, ela tem dificuldade em explorar outras áreas, né? Que nem a IBM não quis explorar essa nova revolução aí de computadores pessoais, essas outras empresas já estão vendendo o que sempre vendiam. Aí surge o tal do Bitcoin, não sei o que é isso direito, não sei qual que é o futuro disso, não, deixa para depois, deixa para lá. É, o que eles estão Então, vendendo é que vai ser. Tipo, você vai ter um hash rate muito maior com o mesmo. Consumindo a mesma quantidade de energia, né? E aí o que aconteceria, na verdade, é a gente mudaria o patamar de hash rate da é. rede, mas em algum momento o consumo energético ia subir também, né? Porque iam acabar. Porque o consumo energético, na verdade, tem mais a ver com o valor da recompensa por bloco do que com a quantidade de hashes por segundo, né? E esse aumento de hash rate aí, ele é histórico, ele sempre aconteceu, é normal isso, né? A Sim. BitMains, a cada É, ano, lança uma máquina que também é mais eficiente, mais hash rate pelo mesmo é, consumo. é. Então, assim, pode ser um avanço aí da Intel, o pessoal lá é bom, o pessoal é fera. Então, de repente, eles estão realmente começando a querer explorar esse mercado aí, viram que tem dinheiro, acho que de repente agora vale a pena. Boa, boa. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta agora do Agora Chega. Ele falou: qual é o acontecimento na história do Bitcoin que você considera o ponto de inflexão para que ele se tornasse imparável? Ou ainda esse momento não chegou? Eu acho que foi o Satoshi indo embora, né? Ele, naquele momento, ele viu assim, não, agora o negócio já está funcionando sozinho, posso ir embora. Foi um momento aí que o Bitcoin simplesmente começou a funcionar. Não precisa de mais ninguém coordenando nada, cuidando dele, né? Ele simplesmente existe. Perfeito. Então, é o momento que ele tornou o sistema realmente descentralizado do jeito que ele deveria ser. O interessante, um food que muita gente prega, né, uma desinformação que muita gente espalha, é de que o Satoshi precisava todo momento mudar coisas importantes no Bitcoin, pipipi, popopô. Como os donos das altcoins fazem hoje, isso é mentira, porque o Satoshi sabia que ele lá era um sistema descentralizado, distribuído, e que haveria muita dificuldade, numa época que eu acho que nem tinha Twitter direito, né? Não tinha É, um, é, é. não tinha um ponto onde as pessoas poderiam ficar consultando se mudou alguma coisa no Bitcoin. Então, assim, toda correção que ele fazia, ele tinha que tomar cuidado. Então, ele sempre fez soft fork, sempre fez ou tentou fazer correções retrocompatíveis que iriam simplesmente funcionar e se alguém não quisesse atualizar porque, sei lá, deu bobeira, perdeu a notícia, o Bitcoin continuaria funcionando. Não tinha nenhuma ordem, né? Nunca deu uma ordem assim, ó, agora todo mundo vai precisar atualizar porque eu mudei um negócio aqui, mudei uma regra e vai ser assim a partir de agora. Isso aí, ele ficou, acho que 2 anos lá cuidando do código e nesses 2 anos ele não fez isso. Né? E nas altcoins aí você vê os donos delas há, sei lá, 5 anos mandando toda hora. Não, agora nós vamos mudar não sei o quê. Agora vai ser assim, agora vai ser assado. Opa, surgiu um problema, não, vamos corrigir mudando isso. É Sim. a história do planejamento central. Elas têm planejador central lá tomando decisões. Exato. Quando você falou isso, veio na mente dos últimos posts aí do Vitalik sobre o que ele chama de roadmap, né? Que é o É. planejamento futuro do Bitcoin. Como é que o fundador da moeda vai lá, coloca um diagrama no Twitter que é o plano, o planejamento estratégico da moeda dele no Twitter e tem gente que tem coragem de dizer que é descentralizado, né?
Como Pois é é, possível planejamento isso? central. O Exato. Marcel Pechmann, ele falou, não sei se ele falou sobre roadmap ou sobre o sistema de consenso, né? Definiu muito bem aqui, que é no Bitcoin é dedo no olho, soco na cara. Exato, é. É isso mesmo. Exato. É, Não tem um comitê, começa. né, pra criar um diagrama e falar, ó, nos próximos 5 anos é isso que vai acontecer, né? E é legal, assim, que recentemente aí passou o Taproot, aí eu já estava imaginando, assim, beleza, agora a próxima discussão deve ser o tal do L2, que ia dar uma melhorada aí na segurança da segunda camada, mas aí já começou a discussão, não, vai ser o BIP 119, que não sei, aí o povo já começou a se xingar, seu trouxa, seu isso, seu... Começou, não, um bloqueio, beleza, já estão entrando em consenso aqui, começou o Mas é algoritmo de engraçado consenso. como isso acontece, né? Porque o pessoal começa a meio que com discussões e bate-boca mesmo a dar mais atenção para um certo BIP, né? Ou para um certo soft fork, né? É muito Pois curioso isso. é interessante, né? E começa a surgir aí a ordem espontânea, né? O pessoal Exato, começa a defender, não, vai ser esse, vai ser aquele, e vai surgindo. Impressionante. O negócio exato, funciona. exato. A anarquia funciona. É, cara, tem uma pergunta aqui da matemática, do matemática e BTC. É, sobre a questão de que, bom, vou ler a mensagem aqui. No futuro, a recompensa dos miners será praticamente de taxas. É, qual será o incentivo para os miners se eles ainda possuirão um competidor como a Lightning Network? As taxas da camada 1 serão muito caras, o que só viabilizará transferir grandes quantidades de satoshis. É possível a Lightning Network matar a camada 1? Como que você vê essa questão entre Lightning e camada 1 e taxas substituindo a recompensa do por bloco? Então, o Satoshi, quando ele pensou no Bitcoin, a primeira versão do Bitcoin não tinha limite do tamanho do bloco. Ele imaginou que a rede iria crescer de maneira orgânica, todo mundo ia fazer as transações na primeira camada. Na verdade, ele já no comecinho ele falou que já imaginava a possibilidade de canais de pagamento, né, de pessoas fazendo transação entre si sem usar blockchain, né? Ele tentou implementar isso no Bitcoin, mas não teve sucesso. Mas enfim, ele pensou assim que o Bitcoin, à medida que o tempo ia passando, ia crescendo de maneira orgânica e as taxas iriam substituir a recompensa dos blocos. Aí ele mesmo, em 2010, resolveu, deu um problema lá, falou, vamos limitar o tamanho do bloco por enquanto, depois a gente aumenta. Só que se Uhum. depois a gente aumenta, não tá tão fácil assim, não. Então, assim, tem, teoricamente, né, tem o Paul, acho que é o Paul Stork, sei lá. Ele tem um texto falando aí do Security Budget, acho que é ele, que ele cita aí ele descreve melhor esse problema. Mas enfim, os mineradores eles precisam ganhar dinheiro para manter a segurança do Bitcoin. Realmente, se tem uma segunda camada aí pegando as taxas de transação, essas taxas têm que vir de algum outro lugar. Bom, o que poderia acontecer no futuro, ou o preço do Bitcoin vai subindo muito, e aí as taxas pagam o preço da segurança. Tem também a ideia de drive chain, que são sidechains do Bitcoin, seriam outros sistemas paralelos ao Bitcoin que poderiam arrecadar taxas também para os mineradores, sem que eles nem soubessem o que está acontecendo nesses sistemas, né? Eles só incluem aí algumas informações do consenso desses outros sistemas nos blocos. Mas assim, a Lightning também ela não é totalmente escalável pelo mundo do jeito que está hoje em dia, né? 7 bilhões de pessoas não conseguiriam usar agora. Então, assim, imaginando aí Mas uma por que você diz isso? hiperbitcoinização, Porque. Mas porque em que fazendo as sentido? contas todas aí da abertura e fechamento de canal, não vai caber, não cabe nos blocos, né? Porque o bloco é limitado, aí cabe, sei lá, alguns milhares de transações. Então, assim, Entendi. Então mesmo a só dá para abrir Lightning ainda iria disputar espaço dentro de um bloco para escalar, né? E isso imaginando contribuiria muitos com o milhões aumento de de pessoas. taxas. Imaginando muitos Entendi, entendi. hiperbitcoinização, muitos milhões de pessoas usando. Faz Então, sentido. assim, mesmo a Lightning pegando taxa de roteamento, mesmo assim, aberturas e fechamento de canais ainda precisar pagar taxa. Sim, tá. Então, sei lá, vamos ver, né?
Sei lá, Boa, tomara que dê boa. certo. Cara, vou fazer mais uma última pergunta aqui, antes da gente ir pra indicação de livro. É, o autor é o Absolute Scarcity. Ele fala: cidadão não sabe nada de informática, mas gostaria de aprender e desenvolver sobre o protocolo Bitcoin C++. Quais seriam as etapas que você sugere para o Cara, afegão médio? pois é, essa é uma pergunta recorrente. Tá. Toda semana alguém me pergunta, fala, eu queria, ou a pessoa fala, quero aprender a programar, porque ouvi falar que quem não souber programar vai ser o analfabeto do futuro, blá, blá, blá. Ou a pessoa quer mudar de área porque ouviu falar que programador está ganhando muito. Porque a gente está passando por um momento de hype em TI, né? Sei, Salários sei. aumentaram, tem muita procura. Uma área boa também, nunca tem crise. Mas enfim, o que eu digo é o seguinte: eu sou um programador entusiasta, assim, eu sempre tive facilidade, eu sempre gostei de programação, então assim, sempre aprendi sozinho, não consigo recomendar nenhum curso, porque eu só fiz o curso da faculdade, enfim, Sei. meio que obrigatório. O Fábio Akita é uma referência no Brasil em desenvolvimento. Eu sigo ele há, sei lá, mais de 15 anos. Ele tem um canal, Fábio Akita. Ele, inclusive, responde mais ou menos essa pergunta. Ele tem uma série de vídeos acho que é Começando aos 40, que mais ou menos ele fala, ok, você está querendo aprender a programar, vou te falar aqui a real, né? É mais ou menos isso aqui. Ele, inclusive, fala isso, assim, poxa, eu não posso te recomendar um curso porque eu não fiz todos os cursos por aí para saber qual é o melhor, qual é o pior. Aham. Eu eu acho que assim, a profissão. Primeiro, assim, eu não concordo com essa ideia de que todo mundo tem que aprender a programar, não. Eu acho que programação é uma profissão, como qualquer outra. Se você quer seguir nessa profissão, beleza, aí você faz os cursos para seguir nessa profissão. Programador, o trabalho de programador é mais se virar, né? Você tem que saber se virar, procurar no Sim. Google, procurar as respostas. Todo dia, meu trabalho é ir lá no Google, ficar perguntando para o Google como é que eu resolvo os problemas. Inclusive, eu dou a dica geralmente para o pessoal que faz entrevista, né? Se alguém te fizer uma pergunta lá, como é que você resolve esse problema aqui? Se você não souber, você fala, isso eu não sei não, mas eu sei procurar no Google, eu tenho certeza que eu saberia resolver. Porque é isso que o Boa. pessoal quer, né? O pessoal quer Sim. gente que sabe resolver os problemas. Mas, enfim, o cara quer saber de curso para C++. Não, eu não queria saber de curso, queria saber algumas dicas que você tem pra quem quer A melhor começar. dica que eu dou para C++ é você evitar. C++ Evitar é a C++. linguagem que o Satoshi inventou, que o Satoshi usou no Bitcoin, mas eu acho que ele usou porque ele não sabia programar direito e ele deve ter aprendido a programar no começo dos anos 90, que era uma época em que essa linguagem dominava. Então, assim, aí você já pode saber mais ou menos a idade que ele tem. Mas aí ele usou C++, mas C++ é uma linguagem adequada para se fazer um sistema desse tipo. Mas, enfim, C++ não é uma linguagem usada hoje em dia, não. Sugiro que você aprenda Python. Tem muito curso de Python gratuito na internet aí, e bom. Normalmente Uhum. eu sugiro as pessoas começarem a aprender Python, que é uma linguagem fácil, é a linguagem mais usada no mundo hoje. Inclusive, quando eu descobri Python também no começo dos anos 2000, eu vi e falei, poxa, isso aqui com certeza vai ser a linguagem mais usada no mundo, isso não tenho dúvida. Porque, poxa, é fácil você ver as vantagens do negócio, né? E também o povo fala, não, mas ninguém usa isso, mas ninguém sabe Python. Não, isso aí, não, não, hoje é a mais usada. Mas enfim, então fica a minha dica aí. Vai lá no canal do Fábio Akita, procura essa série aí, começando aos 40. Ele dá muitas dicas boas e procure um curso de Python gratuito aí na Boa. internet. Pô, essa sua intuição aí pro mundo digital. Próxima vez que você tiver mais um insight desse aí, você avisa pra ver se a gente consegue investir, né? Porque Bitcoin Mas conseguimos, não, aí agora tem que dica ser o de próximo. investimento, dica de investimento que eu dou, você só ganha dinheiro se você seguir ao contrário. Mas enfim, Boa. tô ferrado não. É... E, bom, eu pensei numa pergunta aqui que eu tô curioso também. O Proof of Talk vai voltar em algum momento? Ah, poxa, eu queria, né? Mas complicado. Primeiro que eu sou enrolado, não tem tempo. O pessoal deu uma enrolada também. O Avelino cansou do assunto, falou: não, agora eu vou mexer com ouro. O É. Miguel também falou: não, não tô querendo fazer
programa no YouTube, enfim. Aí, deixamos pra lá, fomos deixando, Sei. enfim, deixou pra lá. Canal no YouTube eu sempre quis ter, mas também nunca tive. Falta, sei lá, falta vontade da minha parte. Mas era um canal legal, era um canal divertido, eu gostava de fazer. Mas assim, o É, problema é que a gente gravava. É isso que a gente tá fazendo aqui, né? Liga o microfone e grava. E eu sempre falo bobagem. Sempre falo alguma bobagem, aí eu ia assistir depois e falo, nossa, tem que tá errado. Poxa, às vezes eu fico até com receio de compartilhar alguma coisa, assim. Às vezes tem uma pergunta que eu respondi, mas tem alguma bobagem que eu falei ali no meio, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo coisa nova e tal. E aí entendi. eu acabo ficando, poxa, não tem como editar mais. Mas era Só divertido. que, De bom, repente mas volta. se voltar, vou ficar feliz. Beleza. Bom, beleza, então vamos. Você pensou num livro aí pra indicar, uma leitura, um artigo, alguma coisa pra indicar pros ouvintes? Cara, recentemente eu reli um livro que fala de software livre, que não é sobre Bitcoin, mas é sobre Bitcoin, que chama The Cathedral and the Bazaar. Não sei se alguém já recomendou, que acho que não, né? Não, não, não. Porque porque se eu fosse. O livro que eu recomendaria é o livro dos códigos, né? Que foi o que me apresentou a ideia. Mas enfim. Mas o Rafael Isidoro bateu minha carteira, fica. Então, assim, esse Catedral and Catedral the Bazaar, e o Bazar. é, São dois autores, é isso? Eric Raymond e Eric Kohler. não, achei que era só o Eric S. Raymond, o ESR. Ele é um hacker famoso, né? Um cara que. Ele escreveu, ele compilou um negócio que chama Jargon File, que tem descrição de vários termos da computação da década de 70 para frente, assim, e ele conta, tipo, fala um pouquinho da historinha daqueles tempos, assim, eu sou fascinado por computação, Ah, não, você tá todo dia certo. eu... É isso. Eric Raymond é o autor e o outro cara é o autor do prólogo, na verdade. Eric Tá. Raymond. Boa. O Mas prólogo desculpa, eu te interrompi. O que você estava falando? Então, esse ESR, né, que é o pessoal aí que tava mandando as perguntas, tudo com nome maluco aí, poxa, eu devia estar usando os nomes malucos, né? Mas se bem que meu nome também, né? Enfim, esse Catedral in the Bazaar, né, eu estava relendo ele recentemente, ele era um paper, inicialmente eu acho que ele era um paper da década de 90, que esse Eric Raymond, ele conta como é que ele foi descobrindo, né, o software livre, né, que ele começou a fazer um software livre e ele foi descobrindo aí essas vantagens da liberdade aplicada ao software. Uhum. Essa ideia da cooperação, da ajuda mútua dos participantes querendo fazer software, programas cada vez melhores. Lá ele descreve aí o papel do programador entusiasta, né, do pessoal chamava antigamente de hacker, sei lá. Uhum. Então, assim, basicamente ele falava dessa subversão aí, que no mundo dominado pelo software proprietário, a galera chegar e falar, não, eu não quero ficar rico que nem o que eu almejo não é exatamente ficar rico como o Bill Gates, eu quero fazer uma coisa para mim, né? Assim, existe esse interesse pessoal aí, as pessoas com Sim. É. interesses pessoais cooperando nesse livre mercado aí, produzindo essas coisas úteis, né? Maximizando a utilidade do seu software. Enfim, esse processo aí gerando sem planejamento central, sem aquela hierarquia, gerando ordem espontânea, e a partir do software livre surgiu o Bitcoin. O Bitcoin é software livre, né? Perfeito. O Bitcoin seria, não tem como o Bitcoin não ser software livre, ele tem que ser completamente livre e aberto, enfim. E eu acho que esse livro ele trata muito disso, de liberdade e software. Pô, incrível, E incrível. assim, originalmente ele é um paper curtinho, aí eu acho que ele compilou, ele pegou o paper, colocou o prólogo e escreveu mais a respeito e fez um livro aí, que é curtinho também. Pô, legal. Adoro livro curto. Tô vendo aqui, tá dizendo que tem 200 páginas. Maravilha. É, Pô, incrível, fiquei bem interessado. Vamos ver se eu consigo uma edição aqui. Boa, valeu, né, sério. Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por ter eu que disponibilizado o agradeço tempo pelo por convite. esse papo. Muito bom o papo, adorei. Obrigado mesmo. Grande honra. E, bom, espero te receber mais vezes aí, pra gente, Tranquilo. conforme a vida for indo pra frente e o Bitcoin for tendo novidades, a gente conversa de novo. Beleza.
Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.